Olá! E é com muita alegria que lhes digo que começa agora mais um Câmara Entrevista. E no programa de hoje você confere a história de uma quase administradora que resolveu remodelar a vida e dar novas formas à arte de viver. Daniela Antunes, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por nos receber aqui no teu cantinho. Daniela, conta pra nós o que te fez migrar para o mundo das artes, se tornar uma escultora e dedicar a maior parte do teu tempo a criar novas formas humanas, as tuas formas. Eu acho que a primeira coisa foi ter uma motivação, a razão da minha vida, né? Quando eu decidi trabalhar com artes, eu estava numa fase vivenciando outras coisas. Fazia administração de empresas, trabalhava numa empresa de recursos humanos há muito tempo. E eu trabalho desde os 14 anos e eu nunca parei em emprego nenhum. Porque eu gosto muito de liberdade, eu gosto muito de estar na rua, tem um sol legal, eu quero estar na rua, eu pego minha argila, vou lá no pátio e fico trabalhando. Então isso me angustiava muito também nos meus trabalhos. Me angustiava ficar lá no supermercado, eu era empacotadora, aí eu ficava lá empacotando e olhando aquele sol e depois enfim, não parava em lugar nenhum. Pedia para sair, eu era demitida porque daí eu dormia, enfim, né? Então, mas depois eu disse, não, eu vou ter que realmente dar um rumo para minha vida e vou parar nesse emprego, porque esse emprego é bom, enfim. Tinha minha chefe, que eu gostava muito dela, gosto dela até hoje. E daí comecei a me dedicar. Só que nessa dedicação intensa que eu tive, eu comecei a me sentir de novo com essa pressão de eu tenho que fazer o que eu gosto, eu preciso realmente trabalhar com o que eu quero. Só que eu sufocava, eu deixava, não, emprego, dinheiro, não, emprego, recursos humanos, dinheiro e tal. Eu pensava, né, na época. Aí eu tive síndrome do pânico. Tudo isso gerou uma pressão muito grande, depressão, e depois eu tive síndrome do pânico, com a qual eu tive que me afastar por um período. E nesse afastamento eu pensei, ou é agora ou é nunca. Eu realmente preciso fazer as coisas valerem a pena. E fiz curso de pintura na época. Mas foi com a Heloísa Calcanhoto, que é uma ceramista aqui de Caxias do Sul, que realmente, quando eu pude tocar no barro, assim, quando eu modelei, assim, saiu uma perna e depois uma cabecinha, assim, é isso que eu quero fazer, é isso. Então, eu larguei o emprego, comecei a trabalhar de manicure, porque minha mãe, ela nos sustentou durante a vida inteira com o salão de beleza, que ela tinha um salãozinho dentro de casa. Então eu comecei a fazer unha nas horas vagas e também ajudava nesse curso nessa escola de artes que tem ali em São Pellegrino. E comecei a ganhar o curso em troca dessas ajudas que eu dava lá para essa escola. E nas horas vagas eu ia lá fazer uma unha e assim ia. Mas assim, não dava dinheiro para nada. Então foi a partir daí que eu decidi realmente fazer dar certo. Tu começaste a estudar arte aqui em Caxias do Sul mesmo e fizeste curso em Salvador, na Bahia. Como é que foi para ti essas descobertas, esse mundo novo? Eu comecei com a Heloísa Calcanhoto nesse período da escola. Posteriormente eu lia muito a respeito de cerâmica, me interessava muito, e numa dessas revistas eu encontrei um artista que se chama Israel Kislansky. Que foi assim, eu olhei aquelas obras dele e disse, é isso que eu quero fazer, enfim. E comecei a buscar. Fui atrás do Israel, fiz um curso em Passo Fundo na época, mas ele é de São Paulo. E depois, posteriormente, fiz várias outras aulas com escultores da região. Trabalhei e até hoje eu faço aulas com o Mário Cladeira. O Mário Cladeira é de Porto Alegre, mas está ministrando aulas em Caxias. Então, há muitos anos eu já trabalho com o Mário Cladeira. E depois, essa história do Nordeste foi que eu não gosto do frio. Eu me sinto muito mal, eu não desenvolvo no frio. Então, meu sonho sempre era um sonho muito, para mim, na minha cabeça era uma coisa muito grande,
Era eu poder trabalhar aqui no verão e no inverno ir para o Nordeste, onde eu pudesse também me sentir à vontade. Porque lá daí seria calor também. Exatamente, daí eu sol. nunca pego o inverno, né? Essa era a minha ideia. Só que era muito distante isso, em questão de dinheiro e tudo mais. Teve uma época que eu fui para São Paulo e eu comecei a me projetar para outras regiões do Brasil. Nisso eu vendi para Minas, vendi para Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. E nessa loja de Pernambuco eu fiz uma amizade muito grande com a dona e ela disse: Dani, vem aqui fazer uma exposição em Pernambuco e tal. Isso foi há uns 2, 3 anos atrás, vai fazer 3 já. E foi a primeira vez que eu fui para o Nordeste ficar um período lá, fiz a exposição com ela. E o ano passado também eu fui para Salvador e daí eu fiquei 4 meses lá trabalhando no ateliê na beira do mar dessa ceramista que é Carmen Bastos, que aprendi muito com ela também. E nesse meio tempo também o Israel estava em Salvador, porque a família dele é de lá, enfim, e comecei a ter aulas com ele e com a Carmen e mais com um outro uruguaio que era o Juan Lazo, né? Então, a minha ideia é essa. Esse ano também eu vou fazer isso. Quando chegar junho, julho, eu já vou começar a me preparar para voltar para Salvador, que é onde já tem esse ateliê dessa ceramista. Vou trabalhar um período e volto aqui para o ateliê. E aonde tu busca inspiração para a criação das tuas esculturas, das tuas obras? Sim. Na verdade, eu sempre achei que tudo era muito pensado. Eu nunca dei força para essa coisa do inconsciente. Hoje em dia eu já percebo que a minha obra é um reflexo do que eu sou, eu projeto o que eu sou nas minhas coisas. Eu dei o nome de uma linha de esculturas Carolinas, porque eu tenho uma sobrinha que se chama Carolina, e que ela, desde pequena, ela sempre foi muito espoleta, muito brincalhona, E isso me irritava profundamente na época, porque eu era muito contida, muito, né, dura, presa. Mas aos poucos eu fui descobrindo que eu tinha essa Carolina dentro de mim também, né? Então eu comecei a pensar, poxa, a Carolina sou eu, né? As Carolinas é uma consequência, assim, da minha vida, das minhas coisas. Então, a figura feminina, para mim, é muito forte, porque eu acho que tem muita sensualidade na questão das pernas, no desenho, do formato. Essas coisas me chamam muito a atenção. Então, eu trabalho com esse tema. São quase sempre pernas fortes e pés muito delicados. Sim, sim. O que traz para mim essa ideia das pernas e pés? Liberdade. Sabe? Essa questão, os pés, eles nunca estão, se tu for analisar, eles nunca estão retos, eles nunca estão no chão, eles sempre estão como se eles estivessem mexendo as perninhas num balanço, alguma coisa assim, ou com a questão da perna cruzada, que dá uma coisa da sensualidade, mas isso me lembra muito a minha mãe também, porque minha mãe foi muito sensual também, muitas vezes. No ponto assim de ela sempre se cuidou muito, sempre se bronzeava, andava sempre com roupas curtas e me chamava muita atenção essa questão das pernas dela, que eu, enfim, aplico agora na obra. Daniela, em uma parte do teu trabalho tem uma essência circense. Tu retratas palhaços, assim, figuras mais lúdicas. O que isso significa para ti? Olha, tudo remete a algo que eu já vivi ou a algo que dentro dos meus sonhos existem, né? Os palhaços, para mim, quando eu era pequena, eu ficava muito dentro de casa, porque o meu pai, ele tinha sofrido um acidente, enfim, ele ficou um período muito grande dentro de casa e ele não saía e a gente também não podia sair, enfim, tá. Aí eu assistia muito a TV, assistia muitos Trapalhões, assistia muito filmes de saltimbancos e eu sempre tive eu quero ir embora com o circo, eu quero ir embora com os palhaços, enfim, então isso tudo eu acho que eu tô retratando agora nessa parte
dos palhaços, das coisas mais do saltimbanco em especial, porque o saltimbanco, ele é um palhaço sem grana, ele é um palhaço com a roupa mais poída, mais remendada, e isso me chama muita atenção. E as Carolinas agora, elas estão meio que tomando um rumo um pouquinho diferente, elas estão deixando de ser lolitas, meninas. Fala um pouquinho o porquê dessa tua mudança. Sim, durante esse período de cursos e aulas e tal, eu fui também desenvolvendo um pouquinho mais o formato do corpo. E também pelo meu amadurecimento, eu já tô com 33 anos, então eu quis também que elas fossem um pouco mais balzaquianas, mais nessa coisa de, enfim, acompanhando a minha idade também, né? Hoje em dia eu estou fazendo uma pesquisa sobre os cabarés parisienses, dos quais tinham as burlescas, que tinham muitos adornos, muitas coisas assim. Então, como eu gosto de trabalhar com muitos babados e muitas rendas, eu busquei essa inspiração para começar a trabalhar essa coisa mais da sensualidade também, e deixar um pouquinho mais aquela coisa da ternura, da candura para aquela primeira fase das Carolinas. E a partir de agora já estou fazendo uma Carolina um pouco mais sensual, onde aparece um pouquinho mais o seio, onde a coxa fica um pouco mais à mostra, mas ao mesmo tempo ela tem um adorno na cabeça. Então eu tô fazendo essa mudança agora. As Carolinas, na verdade, elas não perderam a essência inicial delas, elas só acompanharam a tua transição de vida. Isso. As Carolinas, a essência delas é a minha Carolina, que é a minha sobrinha, que é aquela coisa da menina alegre, aprontando, fazendo bagunça. Eu lembro que eu fazia muitas peças na época, e a Carolina, ela vinha com uma caneta, ela riscava uma por uma, fazia um risco de cima a baixo, assim, sabe? E eu, poxa, essa guria só quer acabar com o meu trabalho, não sei o quê. Mas ela era um toquinho, né? E ela queria atenção, enfim. Então, elas têm ainda essa essência dessa menina mais sapeca e tal, mas que tá amadurecendo. E falando das tuas famosas Carolinas, tu estavas contando a história da tua sobrinha, tu tens uma Carolina desenhada no braço? Sim. Uma tatuagem? Na verdade, eu gosto muito de tatuagens e tal. E pra mim, a tatuagem tem que ser uma coisa significativa, né? Eu já fiz algumas que não tinham significado nenhum. Então eu decidi fazer algo que realmente representasse a minha história no meu trabalho e tal, e o meu começo. Então eu acho um desenho que tem muito a ver comigo e com o meu trabalho, né? Então foi uma escolha bem, eu acho, assertiva. Com a forma que tu retratas a mulher, né? Isso, que é a forma que eu retrato a mulher nas minhas coisas também, né? Quais foram as tuas exposições, os teus trabalhos mais marcantes? Pra mim, eu não sou uma pessoa muito organizada, nada, aliás. Mas eu tanto mentalmente eu não sou muito organizada, porque às vezes alguém me pergunta, quando tu fez uma exposição individual? Eu não lembro às vezes, sabe? Mas eu sei que eu fiz a minha exposição última, que foi pra mim, foi muito marcante, foi uma que foi Patativas do Assaré, Meu Céu e Meu Inferno, que é onde eu consegui retratar um pouco dessa angústia e dor no peito que a gente sente na vida. Todo mundo sente essa dor, essa angústia, quando perde alguém, quando tem que partir ou quando alguém parte. Então eu sempre tive isso carregando junto comigo, e nessa exposição que foi na Sorro, na época, foi bem marcante para mim, porque foi a primeira vez que eu não mostro uma escultura bela, e sim uma escultura com um buraco no peito, com arame saindo, com algo que mostre a morte. Para mim essa foi uma exposição marcante. Ele, para quem não sabe, o Patativas é um poeta, né, nordestino, que também traz essa essência do Nordeste que tu gostas tanto. Eu
Eu não sei exatamente explicar o que me chama tanto a atenção lá, sabe? Até as pessoas, quando me veem, elas pedem, tu é de Caxias? Tu não é de Caxias? E eu sou caxiense, né? Mas eu acho que de tanto gostar lá, eu acho que eu até acabo me assemelhando um pouco a essa região. Pelo cabelo, pelos traços físicos, eu não sei, mas as pessoas... Enfim, eu tenho essa ligação com o Nordeste também por causa dessa coisa do solar, da luz, do colorido, das coisas alegres que me inspiram muito, né? Então, e o Patativa da Seré teve uma coisa na vida dele que eu achei próximo ao que todo mundo vive. Ele teve... problemas, como é que eu vou te explicar? Ele teve coisas, desafios a serem trabalhados na vida dele e nem por isso ele deixava de ver as coisas belas, né? Ele tinha seca que ele enfrentava do Nordeste, mas ao mesmo tempo com aquela seca ele conseguia fazer um poema do entardecer, do sol, não sei o que. Então eu acho que lembra muito... Nossa, eu não quero me comparar com o Patativa, ele é maravilhoso, mas eu acho que ele se assemelha muito comigo na questão de tentar ver as coisas de uma forma mais poética. Essa é a minha ideia de vida, assim, eu gostaria de fazer isso, né? Nem sempre a gente consegue. Qual é a tua opinião sobre os escultores da atualidade e quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam? Tipo, tem aquela música da Elis Regina, Como Nossos Pais, né? Que a gente repete as coisas. Eu acho que o que a gente vive hoje se repetiu também na época dos artistas antigos. Antigamente, Van Gogh e tal, os intelectuais da época se reuniam nos ateliês, discutiam sobre a arte e tinham as mesmas questões que hoje a gente enfrenta. Tipo, hoje eu me reúno aqui com os meus colegas, vou no ateliê de outros colegas, a gente se reúne e discute sobre a arte. Eu acho que tem coisas que se perderam nesse período agora da arte moderna, enfim, dessa coisa mais contemporânea. O que é que se perdeu para mim? É o olhar e sentir algo. Entende? Hoje tudo é muito técnico, muito tipo, tu escreve a respeito de algo, existe uma coisa escrita lá, um fio, simplesmente um pedaço de papel amassado, vamos dar um exemplo. E alguém diz que isso é arte contemporânea. Eu concordo com isso, porque daí a partir desse papel amassado tu pode escrever, tu pode dialogar, tu pode pensar na técnica que a pessoa usou, tal. Mas eu acho que o que foi se perdendo, que eu acho que talvez seja uma evolução da arte, é aquela coisa de tu olhar e, poxa, isso tocou algo dentro de mim, isso realmente me inspira a isso, tal. Eu acho que talvez em alguns pontos eu sou muito romântica no ponto de vista artístico, sabe? Mas eu acho que a gente perdeu muitas coisas nesse ponto, sabe? Nessa coisa da contemporaneidade, né? E também os desafios que a gente enfrenta hoje, eu acho que é das pessoas abrirem mão de terem algumas coisas para ter uma obra de arte, né? Então, tipo, uma obra de arte é uma coisa supérflua. Tu não, se tu for analisar, né? Tu não vai deixar de comprar uma roupa. Hoje em dia, a mentalidade da população é assim. Não vai deixar de comprar uma roupa, para um móvel, alguma coisa, para comprar uma obra de arte. A não ser que isso esteja sobrando, né? E daí sim, não, eu posso me dar o direito de comprar uma obra, né? Só que a nossa situação do país, enfim, não inspira isso. Então estamos sim, os artistas estão numa fase que está mais difícil, mas está difícil para todo mundo, enfim. E o que a tua arte significa para ti? Bom, a minha arte, para mim, significa a minha possibilidade de expressar tudo que eu sinto, tudo que eu sou e como eu vejo o mundo no meu trabalho, né?
A gente estava falando das dificuldades dos artistas hoje em dia, né? Eu acho que uma das dificuldades que eu tenho hoje em dia é me fazer entender através do meu trabalho, né? E não é simplesmente, isso é uma boneca. As Carolinas, as bonecas. Eu tenho um pouco de preconceito quando as pessoas falam as bonecas. Não que eu não aceite, eu aceito. Eu acho que elas já têm essa linguagem de boneca. Mas eu acho que, além de tudo, as pessoas não percebem que são esculturas. E que por trás dessas esculturas existe uma história de vida que é a minha e que é como eu vejo as coisas e como existe um comportamento através delas, né? Então, eu acho que essa é uma das minhas dificuldades e essa é a forma que eu vejo o meu trabalho. Daniela, muito obrigada por compartilhares a tua história conosco, a tua simpatia, o teu talento. Foi um prazer tê-la aqui conosco hoje. Tá certo, obrigada. E infelizmente hoje nós vamos ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima história com uma personalidade diferente, em outro lugar, mas sempre por aqui. Um beijo no seu coração e até lá. Tchau, tchau.